Bom dia, rapaziada. Hoje a gente está aqui com o micro-ondas da Philco. A gente vai estar efetuando a pintura do micro-ondas na parte interna dele. Deixa eu abrir aqui. Já podem ver que tá enferrujado. O pessoal costuma fazer muito descongelamento, né, e até arroz dentro do micro-ondas e acaba acumulando água, né? E acaba pegando aí um certo ferrugem. O prato fica girando aqui, né, com água e ele vai comendo o micro-ondas todo. Podem ver ali dentro ali, ó. Até no fundo tem um pouco de água. A gente vai estar usando essa tinta aqui, ó, para estar pintando a parte interna dele. Então a gente vai lixar bem ali a parte interna. A gente vai estar utilizando a lixa 400. Você pode ver até água escorrendo aqui, ó. A gente vai estar usando a lixa 400. A gente vai aplicar uma camada bem fina, tá, pessoal? Não precisa exagerar na pintura. A gente vai cobrir toda a área que a gente lixou. Na verdade, se for, eu vou pintar ele todinho por dentro já de preto. Só vou abrir ele para proteger aqui essa parte internamente, para não cair nos componentes. E aqui também do Magnatron, tá? Então a gente vai pintar o forno todinho na parte interna aí. Eu vou estar pintando de preto, tá? A gente tem duas opções. Tem a opção preta, que é a que eu comprei aqui. E tem a opção branca também. Então a gente vai desmontar para estar protegendo as partes do micro-ondas. Já removemos a tampa aqui do micro-ondas, tá? Um alertinho aí de segurança. Tem um capacitor aqui, ó. Tomar cuidado aqui para não encostar a mão, para não tomar um choque aqui. Ok, tem uma alta tensão aqui, você pode acabar tomando um choque aqui, você pode até morrer, tá, pessoal? Isso aqui mata, tá? Então toma muito cuidado aí na hora de estar mexendo nele. Cuidado para não encostar aqui no capacitor, né? O certo, depois de desligar dele e descarregar, tá? Até pelo diodo que tem ali. Mas evita estar encostando aqui, tá bom? Então eu abri para poder colocar uma fita aqui por dentro aqui para proteger os componentes, porque quando eu pintar daqui, essa parte interna aqui, a tinta pode atravessar e pegar aqui nos componentes aqui da placa eletrônica. Então eu vou fechar aqui, ó, com fita desse lado, para evitar que passe tinta para cá. Vou estar removendo a porta também. A portinha aqui, ó. Só soltar os dois parafusos. Embaixo também a mesma coisa e remover a porta, tá bom? Bom, já removi a porta. Então, eram dois parafusos aqui. Tá aqui a porta. E aqui embaixo também mais dois parafusos. Eu vou ter que acabar arrancando essa parte aqui, ó, de baixo do micro-ondas, para eu colocar uma fita aqui por baixo de onde está enferrujado. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Fez um furo. Então eu vou colocar uma fita por baixo para eu poder passar a massa. Vou passar a massa em todo o ferrugem também. Não iria passar, eu só ia lixar, né, e pintar. Mas como eu olhei mais de perto aqui, eu vi esse furo aqui, então eu vou colocar uma fita por baixo, vou passar a massa em toda a camada aí que está enferrujada. Então, ó, voltando aqui na tampa, é dois parafusos aqui. E aqui embaixo no cantinho mais dois parafusos, tá? Aqui, ó. São mais dois parafusos. E puxa a tampa, ela sai facilmente. E agora eu vou ter que arrancar essa parte aqui, ó, debaixo do micro-ondas. Só que a gente tem que ter uma tensãozinha aqui, porque vocês vão ver aqui, ó, tenho quatro parafusos e aqui eu tenho mais um parafuso aqui, ó. Esses parafusos, quatro deles tá segurando o transformador e o outro tá segurando o capacitor, tá? Então a gente vai ter que arrancar essa parte de baixo para estar colocando a fita. O que a gente vai fazer aqui para poder arrancar sem estar mexendo muito aqui no transformador e no capacitor? A gente vai arrancar esses dois cabinhos aqui, ó, o branco e o preto, e vamos arrancar aqui os dois cabos do Magnatron, tá bom? E a gente vai arrancar a parte inferior com o transformador e com o capacitor junto, beleza? Bom, tá aí, pessoal, ó, o fundo do micro-ondas, só veio o transformador e o capacitor junto, tá? Então essa parte aqui vocês
Deixa guardado no cantinho aí que fica longe das crianças. E só venha a utilizar novamente quando você for montar o micro-ondas de novo. Então vocês podem ver aqui, ó o furo que fez aqui, ó. Comeu tanto por dentro que acabou furando. Então isso aqui a gente vai fechar, tá? Vou passar uma massinha aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês a massa que eu vou usar. Vou lixar tudo por dentro. Depois a gente vai pintar. E depois que a gente pintar, pessoal, o tempo de secagem é de 24 horas e a cura é de 48 horas, tá? Então, eu indico aí que depois da pintura aí que você venha usar seu micro-ondas daqui uns 3 dias, tá bom? Então, vou preparar aí, vou lá comprar massa, porque eu não tenho a massa aqui, não tinha visto isso. Vou comprar massa, vou preparar, a gente vai lixar, depois vai pintar. Bom, vamos lá, o que que a gente vai estar utilizando aqui primeiro para estar efetuando a pintura da parte interna do micro-ondas. Eu falei para vocês que eu tenho um furo, né? Identifiquei um furo aqui, ó. É um pequeno reparo, tá, pessoal? Isso aqui a gente só se faz quando a gente pretende ficar um pouco mais tempo aí com micro-ondas aí, até a gente comprar um novo, tá? O certo mesmo é trocar toda essa parte aqui do micro-ondas. Se você for aí no ferro velho, ou até em lojas que o pessoal conserta micro-ondas, você acaba achando essa carcaça aqui, você vai pagar aí uns 50 a 60 reais, beleza? Se você encontrar da mesma marca, né? Mas se não encontrar, eu acho que o jeito mais fácil aí é a gente tá efetuando um reparo aí na pintura, até que a gente consiga comprar um novo. Então, o que que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro a gente tem que lixar toda essa parte enferrujada, depois a gente tem que passar a massa aqui, nesse furinho. É um pequeno reparo, tá, pessoal? Então pode ser o Durepox aí pra gente estar utilizando aqui, tá? Não precisa ser um outro tipo de massa, o Durepox que é mais barato, só para pequenos reparos, né? Você não vai pegar o micro-ondas aí com um rombo, né, com um buraco grande aí e querer reparar com Durepox, tá? Então, se tiver o furo muito grande, já descarta o micro-ondas. Não tem como efetuar reparo, não. Então a gente vai utilizar Durepox para fechar o buraquinho ali, uma lixa. Eu comprei o Ferrox, né? Mas eu não encontrei o Ferrox, eu comprei o TF7, né? Que ele remove o ferrugem, né? Ele prepara a base ali, né? Para a gente poder efetuar a pintura e ele cria uma camada, né? De proteção, uma película de proteção, né? Anticorrosão. Então a gente vai estar utilizando o TF7. Então primeiro a gente vai lixar toda a base do micro-ondas, vamos efetuar toda a limpeza. Depois a gente vai passar o TF7, aguardar a secagem e depois a gente efetua a pintura com a tinta para forno, né? É uma tinta aí que suporta alta temperatura, beleza? Tem que ser especificada aí para forno, né? Para micro-ondas. Então, é a tinta, o Durepox para a gente efetuar o reparo ali no furo e a lixa para a gente estar efetuando a preparação da base. Aqui, pessoal, nesse furo aqui, quando a gente passar o Durepox, a gente tem que deixar ele bem rente, tá? Para que quando o carrinho do prato ele comece a rodar, ele não fique pulando, tá? Então a gente tem que preparar bem aqui. Não precisa colocar muita massa, é só para fechar mesmo, tá? Deixa bem rente, se precisar lixar, dar uma lixadinha na massa depois que ela secar, para deixar ela bem rente pro carrinho do prato girar aqui sem ficar pulando. Beleza, pessoal? Então, não vou conseguir filmar eu efetuando toda a preparação, porque não dá para trabalhar e filmar ao mesmo tempo, mas conforme eu for fazendo passo a passo eu vou mostrando para vocês, beleza? Bom, pessoal, já lixei aqui a parte que estava com ferrugem, vocês podem ver que abriu até uma camada maior de ferrugem aí, ó, lá no fundo também. Então já lixei essa parte de baixo todinha, depois eu tenho que efetuar a limpeza, né? Vou passar a lixa também na parte que não tem ferrugem, aqui na parte interna, tá? Para criar uma aderência na hora da gente efetuar a pintura. E depois que eu efetuar a limpeza, eu vou passar o Ferrox, né? O TF7, para a gente estar removendo resíduos de ferrugem, né? Tá preparando a base metálica e também criando aquela película protetora anticorrosão com o TF7, tá bom? Então eu vou concluir aqui, depois a gente vai fazer a aplicação do TF7. Bom, pessoal, já lixei tudo, já tirei o excesso de ferrugem, já dei uma limpada por dentro.
Coloquei aqui uma proteção da placa do magnetron, para não pintar ela. Coloquei uma proteçãozinha aqui, que é uma folha de sulfite, tá? Só para não ter projeção de tinta para o outro lado, mas eu acabei tirando aqui o display. Aqui o display, ó. Eu decidi pintar aqui a frente também. Então já tirei o display. Então tá aqui, ó, todo o excesso de ferrugem que eu tirei de dentro do micro-ondas. Então agora a gente vai aplicar o TF7, tá, pessoal? Pode caprichar aí sem dó, tá? Vou despejar um pouco aqui, ó. E vou passar com o pincel. Pincelzinho aqui. Deixar ele agindo aí. Passar aqui no fundo também, onde eu peguei o ferrugem. Parece que tá sujo aí, mas é a cor dele, tá, pessoal? É marrom. Beleza? Esse TF7 aqui eu comprei ele de 100 ml. Paguei R$8, tá? R$8. Vou jogar mais um pouco aqui, sem dó. Só comprei para utilizar aqui mesmo. E a gente aguarda aí ele secar. Tá bom? Então utilizei agora aí o TF7. Que ele vai eliminar o resíduo de ferrugem que ficou. E ele vai criar também uma película de proteção contra a corrosão. Então eu paguei aí no TF7 R$8, tá? A lixa P400 eu paguei, foi R$1,90, R$1,99, uma coisa assim. E a tinta parafuso no micro-ondas, específica para alta temperatura, eu paguei R$35. Beleza? Então a gente vai aí aguardar a ação do TF7, aguardar ele secar um pouco, depois a gente vai fazer a aplicação do Durepox para efetuar o fechamento daquele furinho lá que eu tinha mostrado para vocês. Lembrando que o Durepox a gente sim pode utilizar, mas só para pequenos reparos, tá, pessoal? Ali como o furo é pequenininho, a gente pode usar o Durepox também, mas quem quiser também, quiser gastar um pouco mais, pode usar a massa plástica também. Beleza? Então a gente vai aguardar a reação aqui do produto, depois a gente vai efetuar o fechamento ali com o Durepox, vai fazer o acabamento para que o carrinho do prato venha a rodar sem ficar pulando ou ficar travando. Aí depois a gente vai iniciar a pintura. Bom, a gente vai iniciar agora o processo de fechamento aqui do furo. Eu peguei aqui um pedaço de rufo, tá? Pode ser também aí uma chapa de latinha de Guaraná. Então vou colocar ele aqui, ó, e vou passar o Durepox por cima dele, tá? Não vou colocar o Durepox direto aqui, eu vou colocar essa chapinha aqui, ó. Beleza? Então vou colocar a chapinha e depois vou passar o Durepox aqui por cima. Aqui por baixo aqui, pessoal, não precisa dar muito acabamento não. O acabamento tem que ser mais por dentro lá, para o carrinho do prato poder girar corretamente lá dentro. Então aqui vai só a chapinha e vou passar o Durepox aqui por cima para segurar a chapinha. Bom, pessoal, aqui embaixo ficou desse jeito. Como eu mostrei para vocês, eu coloquei a chapinha, aí eu passei o Durepox aqui por cima para poder firmar a chapinha aqui no fundo do micro-ondas. E aqui, ó, por dentro, eu passei um pouco de Durepox também para fechar o furo, tá? Passei bem pouco mesmo, tá, pessoal? Aí eu umedeci o dedo e fui passando o dedo aqui com água para poder deixar o Durepox aqui no mesmo nível do fundo do micro-ondas, beleza? Então agora é só esperar secar o Durepox e esperar secar também aí o TF7, o Ferrox, né? E depois a gente inicia a pintura da parte interna do micro-ondas. Bom, nem tudo é flores, né? Eu fui iniciar a pintura quando eu tirei a tampa sem bico. Comprei pela internet, né, para não perder tempo, esperar a resposta do vendedor, que só terça-feira, e depois até chegar outra vai demorar. Eu preciso liberar o micro-ondas. O que eu vou fazer? Vou usar a bomba de frite.
Vou remover a tinta aqui de dentro da lata, vou colocar dentro da bomba e vou pintar o micro-ondas com a bomba. Só que pra gente remover essa tinta, a gente tem que tirar os gases dela. A gente não pode chegar simplesmente e cortar a garrafa. Então você coloca ela de cabeça para baixo, faz um furo aqui na lateral e aguarda todos os gases dela sair. Tá? Isso aqui é tóxico, tá, pessoal? Então não faça isso dentro de casa. Faz na área externa aí, não fica próximo não. E espera todo o gás vazar. Depois que o gás vazar, aí você pode cortar a lata aqui. Aí a gente vai transferir a tinta para cá para dentro. Beleza? Bom, agora eu tô finalizando a pintura. Estou utilizando a bomba de frit porque deu um probleminha lá no nosso spray, veio sem o bico. Eu acabei tirando a tinta da lata e passando aqui para a bomba. E estou finalizando agora a pintura. Deixa eu mostrar para vocês aqui a pintura interna. Tá tudo pintadinho. Agora é só aguardar as 24 horas de secagem e as 48 horas de cura. E a gente pode estar montando o nosso micro-ondas e estar utilizando ele novamente. Bom, pessoal, tá aí nosso micro-ondas, já tá tudo montado, tá? Aqui a pintura interna dele, como ficou. Deu um pouco de trabalho aí, até porque a tinta spray ela veio sem o bico para poder efetuar a pintura, então eu tive que furar a lata e transferir toda a tinta para uma bomba de frit e pintar com a bomba de frit para não perder tempo, né? Porque a tinta foi comprada no Mercado Livre, a gente faz a reclamação o vendedor tem até 3 dias para poder estar respondendo, e eu não ia esperar até terça-feira a resposta dele para ver qual providência que ia ser tomada. Provavelmente eu ia ter que colocar a tinta novamente em algum ponto do Mercado Livre, devolver, e eles fazendo o estorno do meu dinheiro, eu ia ter que comprar tinta novamente. Então eu preferi furar a lata, transferir a tinta para uma bomba de frit e efetuar a pintura com a bomba de frit mesmo, tá? Eu acho que não ficou tão ruim assim a pintura, mas eu resolvi o problema ali da ferrugem na parte inferior aqui do micro-ondas e o furo que a gente tinha ali, ó, naquele ponto ali. Então a gente tampou o furo e cobriu todo o ferrugem do micro-ondas. E eu aproveitei para pintar de preto porque aparece menos sujeira na cor preta. Beleza, pessoal? Então ficou desse jeito aí, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like para que a gente possa compartilhar mais conhecimento com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!